E aqui também se observa o sistema de interrogar as vozes e o voo das aves. É próprio desse povo experimentar também os presságios e as mensagens dos cavalos. Sustentam eles nos mesmos bosques a expensa pública 2 cavalos brancos e sem contato com o trabalho profano, os quais, atrelados ao carro sagrado, o sacerdote e o rei, os principais cidadãos acompanham e observam seus relinchos e bramidos. Germânia, Tácito, primeiro século da Era Comum. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados ao mito grego, à mitologia grega. E hoje, especificamente, nós estamos encerrando um capítulo dedicado ao deus Poseidon. Vamos encerrar o elemento do cavalo e a sua conexão com a água. Então, a gente está fechando esse conteúdo. Eu tinha até comentado de que as próximas postagens do canal será a respeito da sua descendência, da descendência de Poseidon, e eu encontrei até o momento, acredito que vai ser esse número, 120 descendentes de Poseidon, entre divindades, entre animais e semidivindades, né? Personagens semidivinos. Então é muito assunto que a gente vai ter, fechando aqui o conteúdo em relação aos cavalos. Quero deixar aqui um abraço a todas as pessoas que têm vindo aqui no canal fazer algum tipo de reação, agradecer a todos os inscritos e fico de coração agradecido mesmo que todos estejam acompanhando aqui as nossas postagens. E se você veio até aqui por alguma recomendação do YouTube ou se alguém recomendou o canal para você, seja bem-vindo. Vou pedir que você, se não for inscrito, se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações. Isso vai ajudar bastante o impulsionamento do canal e o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas. Seja sempre muito bem-vindo. Bom, a gente vai navegar, né, de diversas formas, em diversos livros, em diversos textos, em relação à questão desse elemento, a ligação de Poseidon com o cavalo e, consequentemente, como Poseidon é o representante máximo dentro da mitologia grega no aspecto dos olímpicos do elemento mar, né? Não água, né? Porque existem os rios que não estão conectados, a maioria deles, diretamente a Poseidon. Então a tradição mitológica grega dá todos os rios que eles conseguiam dizer que eram 3.000 rios, que eu vou trazer também futuramente aqui, eles estavam ligados ao oceano, então eles eram filhos de Oceano e Tétis. Em alguns relatos, alguns rios são considerados filhos de Poseidon, tá? Não tem nada de errado com isso. Muitas vezes esses mesmos rios que são atribuídos a Poseidon também estão associados ao Titã Oceano, tá bom? Mas enfim, então a gente vai aqui fazer um passeio por diversos textos clássicos, textos que são muito importantes para mim, inclusive me evocou minhas primeiras leituras ali dentro da literatura clássica, como no caso do Plutarco, que eu vou trazer aqui porque essa finalização desse conteúdo em relação ao cavalo, ele ultrapassa, ele transcende a questão da mitologia grega. E eu não iria deixar de fazer um comentário, de pontuar algumas outras tradições, ainda que com muito cuidado, porque eu não tenho uma leitura aprofundada delas, em relação à importância do cavalo e da água, né, dos mares principalmente. Então, para isso, eu vou me basear basicamente nos textos da Elizabeth Leubel, que ela publicou um livro muito bom, que eu gosto muito desse livro, chamado Deus dos Animais, e eu vou aqui, nesses outros conteúdos que eu comentei agora, eu vou citar aqui Suetônio, a vida dos 12 Césares, Plutarco, no caso de César e Alexandre, ou Alexandre e César,
Também no caso aqui deixa eu ver aqui uma outra obra. É exatamente essas, né? Então são mais 2 ou 3 que eu vou pontuar aqui, que eu acho interessante. Sim, e Tácito, que eu acabei comentando no começo. Eu gosto muito do Tácito, tenho as obras dele aqui na minha biblioteca, e eu fiz aquela referência ali do Tácito naquela obra dele, Germânia, que é do ano 98, depois da Era Comum. Então a gente vai fazer a nossa navegação nesse elemento cavalo, mar, mar Poseidon, ok? E eu vou fazer aqui uma leitura rápida agora, e que é na conclusão, inclusive, desse livro da Elizabeth Leubel, que ela diz o seguinte, e é muito interessante isso, ela diz assim: nenhum animal domesticado influenciou tanto a história da humanidade quanto o cavalo. Deu poder ao homem e possibilitou muito dos seus grandes movimentos migratórios. Em algumas das principais religiões, principalmente indo-europeias, o cavalo desempenhou papel importantíssimo, amando o homem, portador da alma dos mortos e valiosa propriedade, era sepultado junto com o dono. Ou seja, o cavalo chega em algumas tradições religiosas, mitológicas, né? Porque uma coisa é mitologia, outra coisa é religião, ainda que a religião ela precise beber diretamente da mitologia, como um animal psicopompo, né? E a gente não pode esquecer que uma das imagens mais citadas em relação, por exemplo, aos guerreiros mortos entre as culturas vikings, em que e o desejo, o principal desejo dessas pessoas nessa cultura era morrer combatendo, era a imagem das valquírias montadas em seus cavalos, levando-os até o Valhalla. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer a pesquisa de maneira mais abrangente, mais aprofundada, então a gente vai encontrando a presença do cavalo como figura divina, inclusive como adivinho, tá? E não apenas ligado às questões das águas, dos mares. Mas, obviamente, no caso dos mares, nós vamos encontrar várias tradições culturais associando o cavalo ao mar. E como nós estamos vendo que as mitologias, elas, mesmo que elas muitas vezes se conflitassem, muitas vezes que elas se confrontassem, havia e há uma conexão de culturas, de entendimento, de ideias e de crenças dentro das mitologias. Então tem coisas que que a gente encontra numa determinada mitologia que nós podemos encontrar perfeitamente em outras, né? É aquela famosa história dos deuses romanos que tinha uma certa semelhança em relação aos deuses gregos. Ora, a gente não pode esquecer que existia uma chamada Magna Grécia, né? E o que foi a Magna Grécia? A Magna Grécia foi a expansão dos povos gregos ali pela península, inclusive Península Itálica, do qual, no contato com outros povos que existiam ali, diversas tribos, então houve uma mescla muito grande até com que a gente tivesse uma constituição que nós podemos observar de semelhança, mas também de dessemelhança e de singularidade nessas divindades, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa recordar, por exemplo, a presença do Pégaso, voltando para a questão dele, do cavalo, quando Pégaso, com o seu golpe de patas, ele fez com que brotasse a fonte Hipocrene, que é a fonte do cavalo, tá? E havia uma conexão, essa fonte existe, né, ali nas margens do Monte Helicon, e que havia uma tradição de que quem bebesse daquela água, essa água provocaria na pessoa dons divinatórios, dons proféticos ou dons artísticos. Havia uma conexão muito grande do entendimento de como as pessoas viam a arte com a questão divina, tá? Mas pensando em relação, por exemplo, aos mares, às águas profundas, então nós podemos encontrar um grupo muito grande de povos que vão desde a Europa até o Oriente de cavalos associados aos mares, inclusive cavalos que provocavam medo no imaginário das pessoas, né? Então, lá no litoral da França, inclusive tem uma fonte que fala em relação, por exemplo, à questão da Bretanha, a imagem das ondas na praia, ela era muito associada ao movimento do cavalo
Movimento esse que animal nenhum possuía. Então, ao se observar o desenrolar, o quebrar das ondas, então havia uma facilidade muito grande de se imaginar, de se associar aquele movimento marinho ao movimento dos cavalos. Há um autor chamado Pierre de Bois que ele faz a seguinte referência: todos os cavalos fabulosos reinam sobre o mar, e 3 éguas, aspectos de ondas, possuem o poder de regular as marés, acalmar as ondas, acalmar a ondulação e acalmar as ondas. Outra guia os peixes. Então, percebam que a conexão que havia em relação a esse elemento, o cavalo, ele era muito forte, muito presente, muito significativo e muito intenso. Inclusive, era muito comum que os sacrifícios dos cavalos fossem sendo eles lançados ao mar, tá? Claro que havia um outro tipo de sacrifício. A gente vai encontrar, por exemplo, na Ilíada, a seguinte referência aqui de Aquiles diante da pira do Patroclo, né, do seu primo. Ao escutar-lhe o pedido, Agamenon, rei poderoso, manda que os fortes aqueus para as naves recurvas retornem, permanecendo os amigos mais caros, que além amontoam, 100 pés de lado com ela, uma pira gigante construindo, no alto do qual, consternado, o corpo do herói depuseram. Inúmeras ovelhas e bois que se arrastam tardonhos em frente à pira degolam e esfolam. Depois o pelida, toda a gordura tomando com ela, o cadáver recobre, desde a cabeça até os pés, amontoando-lhe as carnes à volta. Junto do leito funéreo coloca a seguir 2 ânforas de óleo e mel, e soltando suspiros profundos atira nas chamas 4 cavalos soberbos de colo altanado. Então, aqui uma citação de um sacrifício de cavalos na pira de Patroclo, mas também era muito comum se oferecer a Poseidon cavalos sendo jogados ao mar. Em alguns momentos também haviam referências de cavalos sendo jogados em rios, mas o mais comum que a gente encontra em relação a sacrifícios a Poseidon eram os cavalos jogados ao mar. Bom, então o que nós estamos aqui observando é que de fato há uma conexão dos cavalos com o elemento que era mais significativo para a humanidade daquele período, e nós sabemos muito bem como foi interessante e importante que Poseidon, como Senhor dos Mares, fosse cultuado, adorado, e consequentemente fosse oferecido para ele o animal que era mais importante, como a própria Elizabeth Loibel comenta, ao processo civilizatório. Não estou excluindo a importância, por exemplo, do touro, tá? Ou de outros animais, mas nós sabemos muito bem a importância que o cavalo teve e tem na humanidade, muito diferente do que os outros animais que foram adestrados possuíram e possuem. Bem, eu estou aqui com um querido amigo, isso aqui me acompanha já de muito tempo, esse livro é um Plutarco, aqui especificamente Alexandre e César, e nos 2 personagens, tanto Alexandre quanto César, a importância, a presença de um cavalo. No caso de Alexandre, o cavalo de César, perdão, ele não se ombreia ao cavalo de Alexandre o Grande, que inclusive foi preservado o nome dele, que é o Bucéfalo, e que após a morte dele, o Alexandre chegou ao ponto de mudar o nome de uma cidade, talvez até mais de uma, eu vou falar somente de uma que eu me recordo, em homenagem a Bucéfalo, né? Bucéfalo, inclusive, quando ele estava envelhecendo, ele foi poupado de acompanhar Alexandre nos combates. Mas aqui no comecinho dessa obra do Plutarco, em relação a Alexandre, a história conta que Bucéfalo era indomável. E o Alexandre, que naquele período, quando vai conhecer o Bucéfalo, ele tinha talvez ali entre os seus 16 ou 17 anos, pensando em termos de contagem do nosso tempo. Filônico Tessálio levou um dia a Filipe um cavalo chamado Bucéfalo, que queria vender por 13 talentos. Era muito dinheiro, era muito dinheiro, tá?
Desceram a planície para o experimentar, mas o acharam difícil de montar e completamente rebelde, não deixava que ninguém o montasse. Não podia suportar a voz de nenhum dos estribeiros de Filipe e empinava-se contra todos que queriam aproximar-se dele. Nós não podemos esquecer que o cavalo, como um animal herbívoro, ele é presa. Consequentemente, a ação de domar é quebrar a ideia de que vai se fazer algo contra ele, né? Porque todo animal que é presa é muito arisco, né? Na natureza. Descontente, Felipe mandou que o levasse embora, persuadido que nada se podia fazer com um animal tão selvagem e que não se poderia domá-lo. Isso aqui é Plutarco falando, tá? Alexandre, que estava presente, disse: que cavalo estão perdendo? Era um jovem, né? E acrescentou: e é por inexperiência e timidez que não conseguem nada. Felipe, a princípio, ouvindo isso, ficou calado, mas como Alexandre repetisse várias vezes as observações e, testemunhando o aborrecimento que o afligia, disse: tu criticas pessoas mais idosas, que afinal o pai, como se fosse mais hábil do que elas, e como se fosses capazes de domar um cavalo? Sem dúvida, respondeu o filho, eu conseguiria isso melhor do que outro. Mas se não conseguires, perguntou Filipe, que castigo merecerás por tua presunção? Alexandre disse: pois bem, pagarei o preço do cavalo. Essa resposta fez rir todos, e Filipe concordou com o filho que quem perdesse pagaria os 13 talentos. Alexandre aproximou-se do cavalo, apanhou as rédeas e fez-lhe virar a cabeça para o sol, pois observava que Bucéfalo parecia assustar-se com a própria sombra, a qual se projetava diante dele, reproduzindo-lhe os movimentos. Ao ouvir-lhe bufar de cólera, acariciou-o suavemente com a mão e com a voz, falando, e depois, deixando cair ao manto ao chão, atirou-se num rápido salto e abraçou com os joelhos do corpo do cavalo como o senhor. Primeiro contenta-se em manter a alta brida, sem o bater nem o importunar. Mas ao perceber que o cavalo não insistiu em sua rebeldia e está prestes a correr, abaixa a mão, abandona-lhe toda a brida e fala-lhe com voz mais severa, batendo-o com o tacão. Filipe, e que toda a assistência assistiam a princípio com inquietação mortal e em profundo silêncio, quando Alexandre virou a rédea desembaraçadamente, voltando de cabeça erguida e todo orgulhoso de sua façanha, os espectadores cobriram de palmas e dizem que o pai, na ocasião, derramou lágrimas de alegria e, quando Alexandre saltou do cavalo, beijou o filho na fronte e disse: meu filho, procura um reino digno de ti. Para teu valor é pequena a Macedônia. Uma história incrível, né? Qual outro animal iria provocar uma descrição de um contato desse com um historiador, com uma história que faz parte da nossa formação? A gente não encontra. Então, o cavalo, de fato, ele sempre foi muito importante, ele é muito presente. E no caso, por exemplo, de Suetônio, em relação à questão de César, Suetônio fala o seguinte em relação a César, porque César foi assassinado, né, em pleno Senado romano. E ele diz o seguinte: esse fato não poderia ter sido olhado nem como fabuloso, nem como invenção, pois tinha afiançado Cornélio Balbo. Perdão por não falar de textos anteriores, porque senão fica muito extenso a leitura aqui. Pois tinha afiançado Cornélio Balbo, amigo íntimo de César. Nos últimos dias de sua vida, teve notícia de que as quadrilhas de cavalos que ele consagrara ao passar o Rubicon, ou Rubicão, né, que é aquele rio que ele ultrapassou, e postas a pastarem em liberdade e sem guardadores, abstiveram-se de toda alimentação e derramaram abundantíssimas lágrimas. Então é como se o Suetônio estivesse dizendo que os cavalos estavam percebendo que César estava com a morte iminente, né? Então eles pararam de comer e choravam, assim como os cavalos de Aquiles, né? Mas enfim, então existe um cavalo que até o próprio Suetônio comenta aqui, que é o cavalo de Calígula, né? Que ele diz assim, chamava-se Incitatus, para que ninguém perturbasse o sono
do seu cavalo Incitatus, à véspera dos jogos circenses que ele colocava Incitatus para correr. Costumava com seus soldados impor silêncio à vizinhança. Construiu para este cavalo uma estrebaria de mármore e deu-lhe uma manjedoura de marfim, arreios de púrpura e um colar de gemas, ouro, né? Ou pedras preciosas, melhor dizendo. E mais ainda, uma casa, domésticos e mobiliários, a fim de que os seus convidados, em seu nome, fossem suntuosamente recebidos. Lembra-se também que desejou fazê-lo cônsul. Ou seja, quase um cavalo virou cônsul. Dizem que isso é uma pura fofoca do Suetônio, porque o Suetônio estava num período em que já tinha se passado um certo tempo da morte do Calígula, e a imagem tanto dele quanto de outros imperadores, inclusive futuramente o Nero, né, o Nero vai surgir depois do tio do Calígula, que no caso é o Cláudio, né? Não se leva muito em consideração essa fala aqui, mas de fato houve o Incitatus e ele era tratado dessa forma pelo seu dono, né, que é o Botinhas, né, o Calígula. E finalmente eu encontrei aqui e pesquisei bem rapidamente, eu vou somente citar aqui, que é alguns cavalos importantes, né? Eu me recordo, por exemplo, quando eu assistia a seriado na minha infância, na adolescência, o Silver do seriado Zorro, né? Então era um cavalo branco, né? E tinha o Tornado, que era um cavalo preto. Então muitas vezes eles alternavam, né? Acho que no Zorro da Disney era um cavalo preto na outra, não sei se um concorrente, alguma coisa assim, o cavalo do Zorro era o Silver, né? Que era um cavalo branco. Aquela famosa imagem de Napoleão com um cavalo, né? Aquela imagem, aquela pintura equestre que todo mundo associa a um poderio que Napoleão tinha, e ele é muito retratado montado a cavalo, né? Tanto que tem aquela brincadeira do cavalo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Aquela brincadeira. O nome desse cavalo chama-se Marengo, então ele é um cavalo histórico. Finalmente tem um cavalo que é bem interessante, que é o Comanche. O Comanche foi o único sobrevivente do massacre ou do cerco de um combate que aconteceu nos Estados Unidos, do Little Big Horn, quando as tribos da planície, os índios da planície, eles massacraram o exército que era comandado pelo General Custer. O único sobrevivente desse conflito foi um cavalo, o nome dele era Comanche, ele era da 7ª Cavalaria. Bom, então assim, eu acredito que essas informações em relação à questão do cavalo, da água e da conexão com Poseidon ficam claras, né, por conta até mesmo da importância que Poseidon tinha como elemento do mar, e o cavalo sendo um condutor que não fosse apenas em jogos, em corridas, mas sim de fato o elemento civilizatório. Uma fonte que eu encontrei, que eu ia trazer aqui, é que teve uma autora que ela falou de que aqueles barcos vikings, né, aqueles barcos compridos, eles chegavam a ser chamados em algum momento a expressão viking seria cavalo. A gente conhece pelo nome de Drakkar ou Drakkar, que seriam os maiores, os menores tinham outro nome. Só que eu procurei bastante se tinha de fato, se eu encontraria de fato esse tipo de informação, e eu não encontrei. Então eu preferi aqui não citar, tá? Mas eu encontrei numa leitura em que uma pesquisadora, ela fala, mas no português, no próprio inglês que eu andei pesquisando, eu não encontrei uma referência. Ela possivelmente teve acesso a referências muito mais profundas, mas infelizmente eu não consegui encontrar e eu preferi não trazer aqui. Bom, então nós estamos encerrando esse conteúdo relacionado ao elemento cavalo, né, que é um animal dedicado a Poseidon, o senhor dos mares, o abalador, o senhor dos terremotos e o deus cavalo. E os próximos conteúdos eu trarei a partir da próxima semana, ou daqui a uma quinzena, eu trarei todos os descendentes de Poseidon, que, como comentei num certo momento, cheguei a encontrar cerca de 120.
Obviamente tem personagens que são mais citados, mais importantes, são mais recordados e outros não. Mas mesmo assim eu trarei todos, elencarei todos, tá? Então existem heróis que são muito importantes relacionados a Poseidon, existem monstros que são muito importantes relacionados a Poseidon e eu trarei todos aqui, ok? Bom, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e avise pessoas que gostam do conteúdo de mitologia grega do nosso canal aqui, Mitologia Grega de Ásia. Um forte abraço a todos e até breve com a Descendência de Poseidon, apresentação, capítulo 1. Até mais!